E deixa eu te perguntar outra coisa. Quando você ficou grávida, fez tudo isso, pré-natal, se consultou nessa clínica, né? Ganhou o Luiz lá, você tinha seguro-saúde? Foi pelo seguro-saúde? Cobriu ou você teve que pagar tudo particular? Como Então, que é? na época eu tinha o Cocumin, né? Hoje em dia eu já tenho Cocumin, o Cai, né? Por causa do já trabalho cai do meu na frente. esposo. Só que na época a gente Hum, tinha um Cocumin só. Eu paguei a hum, primeira consulta, que foi quando eu fui para descobrir se eu estava grávida mesmo. Eu paguei em torno de uns 10 mil. Saiu meio caro, mesmo eu tendo Cocumin. Eu paguei esses 10 mil. hum. Depois, quando você vai nas consultas, eles falam que você tem é tipo de uma caderneta que eles dão com várias folhinhas coloridas, que em toda Ah, consulta que você vai, você destaca essas folhas, as enfermeiras destacam e você ganha desconto. E acaba não pagando hum. nada, né? E aí, Nada? a partir da terceira consulta, eu peguei esses papéis, Esse essa cupom de caderneta, desconto e era seria, né? tipo um Mais ou caderno menos de isso? cupom. É. E eu Ah, não pagava quase nada nas consultas. Eu pagava mais era ultrassom. Tipo, dava 1.500, 2.000. Então, assim, eu pagava 1.500 na consulta, dependendo do exame nossa, que eu que ia fazer. legal. Mas eu achei, assim, que saiu super em conta, assim. Eu E não tive quantas gasto. consultas ele marcava assim por mês? Ou quantas consultas você quisesse fazer? Ou ele marcava assim mais ou menos quantas por mês? Não, foi assim, até os 3 primeiros meses era uma consulta por mês. Hum. E depois começaram a ser uma semana sim, uma semana não. Ué, É, foi aumentando? e quando entrou no quarto mês, não. No oitavo mês, que já era o último mês, eu ia toda semana. Toda semana. Toda semana Nossa, eu tinha que que ir lá. atencioso, né? E o legal E toda. daqui é que em Ah, toda consulta eles fazem exame de urina. Toda consulta eu entregava os meus lá na papéis clínica lá. mesmo, na hora? Eu entregava os meus papéis lá, né, na recepção. Eu tinha que fazer o exame de urina, coletar a urina, tirar minha pressão. Toda consulta era desse jeito. Eu tinha que fazer Nossa, exame de que urina. Toda vez eu fazia. Isso eu achei bem e bacana. muito legal, E o né? ultrassom Para fazer um também. acompanhamento com o pé. Isso, porque no Brasil eles falam também, né, que a ultrassom lá é bem longa, né? Às vezes você chega a fazer É. 5, né, na gravidez inteira. Lá Tem gente que faz duas. é, lá toda consulta ele fazia ultrassom. Nossa, Toda que legal. consulta. E esses exames estava tudo incluso no cupom de desconto ou não? Tava, tipo, exame de sangue, Tudo exame incluso. de diabetes, todos os exames que eu fiz lá, eu fiz um exame Você fez? também, que era que Ah, pra ver se eu tava com diabetes, tipo, açúcar no sangue, né? Que é um exame que eles ah, tiram sangue, aí você tem que beber um líquido um doce. líquido doce pra caramba. Isso, eu fiz esse exame e tava tudo incluso. E eu achei. Nossa, que legal. Aí no final da minha gestação, acho que quando eu estava já com 36 semanas, eu fiz um curso lá que era sobre o parto, né? Sobre a clínica. Eles mostraram, né, os quartos, como é que eram. E eles falaram sobre a ajuda do governo, né? Que é um papel que você tem que preencher. E daí você leva esse papel Como no que dia é? que Fala você pra é nós. internada. Eu preencho essa É um solicitação formulário de ajuda, um formulário de ajuda do governo, e daí como é que funciona? Como que recebe? então, aí eles perguntam se você quer ou se você não quer essa ajuda. Eu acho Ah, meio sim. difícil alguém não querer essa ajuda. Eu não sei os japoneses É, como é né? que funciona. Principalmente, Mas principalmente que você está eu, acabando de ganhar um bebê, né? É é, muita despesa, né? mas eu Ah, optei por ter, né? É lógico, né? sim. E essa ajuda é de É, 420 mil, né? Que eles dão. quanto? 420 mil. 420 mil, uma ajuda que o governo japonês oferece para gente ou para qualquer pessoa, deve ser, Isso, né? para qualquer Olha só pessoa. que legal. É, A gente é e, imigrante, está trabalhando e aqui, a gente tem tanto benefício, gente, que às vezes eles nem têm ideia, né? verdade. E daí eu tive, bem no final da minha gestação também, eu tive que dar um sinal de 50 mil. Eles pediram esse Ah, sinal de 50 mil. E eu tinha perguntado para a médica, eu falei, olha, fora esses 420,
quanto mais ou menos que você acha que eu vou gastar? Porque me falaram assim, às vezes o parto pode passar desse valor, a gente tem que dar o dinheiro, ou às vezes dá menos e eles devolvem o dinheiro. Então a médica falou pra mim, Ah, ela falou assim, mais ou menos uns 150 mil a mais. que você ia a mais, É, fora esses 420 mil que o governo dá para a pessoa, essa ajuda, né? Fora os 420 mil, mais uns 150 mil que você vai gastar mais ela falou mais durante o tempo que você vai mais ficar. ou menos, né? Porque ela falou, a Ai, gente não sabe se vai ser cesárea, se vai ser normal, se vai ter alguma complicação, tudo isso, né? Tipo, o valor do quarto que você vai querer ficar, tudo isso é incluso, né? entendi, E eu paguei esses entendi. 50 mil. E o papel pedindo essa ajuda, a gente entrega quando a gente é internado. Mas, como eu creio que acho que é por causa disso, que eu fiquei poucos dias na clínica, né? Eu saí antes. E como o Luigi também passou uma noite lá só, porque ele nasceu na sexta e no sábado ele já foi transferido, a minha ajuda do governo e mais 50 mil dariam 470, né? 70 mil, É. assim. Só que a clínica me devolveu o dinheiro ainda. Elas Sério? Sobrou? devolveu, sobrou 40 e pouco. Acho que 43, Ah, 47. Então, do meu bolso mesmo que saiu, foi 4, 3 mil a mais só, do valor que o governo eles deram, né? Mas acho que foi por conta de nossa. eu ter saído antes, do Luigi não ter Não ter ficado ficado o período todo ali, né? isso. Que Talvez o seria dinheiro teria necessário, né? dado, né? Os 50 mil que eu dei, talvez eu teria que ter pago até um pouco a mais, né? Mas por conta disso, Entendi. o governo até me devolveu um dinheiro, a clínica, né, na verdade. Depois de um mês eu fui lá e Hum, eles me devolveram, eles me deram uma ficha reembolsado. dos gastos, né, que teve, do parto, de tudo, e o quanto que ficou o valor total. E daí eles me devolveram essa quantia depois. Nossa, que interessante. Tá vendo, gente? É tanta coisa, olha. E para fazer esse trâmite assim de preencher o formulário, fazer essa solicitação da ajuda do governo, você precisou de tradutora? Eu precisei para poder ler o papel, porque era tudo em japonês, né? Mas esse Tudo papel em japonês. explicando como que funcionava essa ajuda, qual que era o valor, e a gente, na verdade, Uhum. só tinha que assinar. Ah, Assinar, então se no caso se você não tivesse, era só assinar, né? mas aí a minha psiquiatra Ah, viu para mim e falou: Ó, Dani, isso daqui é referente à ajuda do governo. Aí, se você quiser, você assina, você circula aqui que você vai querer ajuda e você guarda esse papel. No dia que você aham. for internada, você leva esse papel com eles. E daí eles que fazem tudo, né? A gente entrega o papel lá na clínica e depois a Ah, entra em contato, né? O hospital entra em contato para falar se você precisa pagar mais ou se o dinheiro deu, se sobrou dinheiro, né? Aí isso daí que legal. eles que fazem. Eles que vêm. Então, então assim, você faz o preenchimento desse formulário no dia do parto, né, Dani? Quando Você entrega. você vai para ter o neném, você entrega esse papel. Isso, você entrega esse papel e daí depois eles vão fazer um balanço, né? Uhum. Se sobrou dinheiro, eles vão te devolver e se faltou, daí eles vão te comunicar, né? É. Qual que é o valor que você tem que inteirar, Eu acho digamos assim, que né? deles darem o valor exato, eu acho que é quando você tem alta, né, do hospital ou da clínica. Só que como eu tive Ah, um domingo, a clínica não estava funcionando, só estava funcionando a parte de cima, que é onde tem os nenéns. A clínica mesmo não estava. Então o médico falou assim para mim: eu vou te liberar. Daqui uns 15 dias você volta aqui para poder estar acertando. Isso eu achei também assim coisa de outro mundo. Que se fosse no Brasil, nunca que eu ia sair né? sem pagar. Como assim, né? Você sai sem pagar, você Aí, volta depois, daqui uns 15 domingo, dias, o cara falou: ah, você tá liberada. Peguei minha pode coisa. ir, depois você volta. Aí Depois depois de 15 você volta. dias, eu fui lá, né, passar por consulta de novo. E aí eles me deram um papel, né, da minha alta, tudo certinho. Achei No bem seu, no interessante. seu caso, eles devolveram, né? Mas se caso E você tivesse que pagar, você iria só voltar depois isso, para para estar. tá acertando, né? É, O que faltava. Nossa, mas é muito diferente do Brasil, né, Dani? muito difícil. Você ganhou bebê aqui, mas assim, eu ganhei bebê no Brasil, né? É totalmente diferente, né? Eu É, acho que quem está assistindo a gente aí pode confirmar que não tem nada a ver com ganhar
bebê no Brasil, né? Não sei se é melhor, se é pior, porque cada caso é um caso, não é isso a Isso é questão, verdade, mas é muito diferente, né? com certeza. Eu gostei muito Muito diferente. e Então, pretendo ter e a outro. gente, É do medo que eu tinha e aí, do tá vendo? atendimento que eu Já tive. E se perdeu eu o medo? já perdi. E se eu tiver, eu vou ter nessa mesma clínica que eu tive, né? Nossa, que legal! E assim, eu chamei você, né? A gente chamou você para estar conversando, porque muita gente, né, Dani, igual você falou, da sua amiga, né? Muita gente tem medo, tem receio de estar, às vezes até ganhando bebê aqui no Japão, às vezes até de ir no médico fazendo um É, tratamento aqui no porque Japão, né? eles acham que aqui eles são muito frio, né? É, É, eles são um e pouco, não na é, né? eu acho que É. são assim um pouco, mas eu acho que tem situações que não dá pra ser, né? Que nem você ter um neném, É. não tem como ele ser frio assim com você. Eles têm que tentar te acalmar, né? Então, Sim. eu achei que foi super tranquilo. Eu tinha medo da cesárea por conta da anestesia, porque eu Hum. já ouvi muito Além de ser caso, perigoso, é é, perigoso, né? eu já ouvi já muitos casos aqui no Japão, tipo, da anestesia não pegar, da pessoa sentir dor, tipo assim, o tempo todo. Ou tipo, a pessoa teve o neném, quando eles estão costurando, a pessoa já começar a voltar a sentir, porque falaram que a anestesia daqui não é boa, não é forte, não sei. Fraca, digamos assim, eu não Isso. sei. A gente escuta tanta coisa, né? E é isso mesmo, tipo, a gente ficou ouvindo tanta coisa, eu ficava, né? Foram assim, uns 9 meses ouvindo. Tipo, onde eu trabalhava, tinha bastante gente que era mãe, então cada um falava uma coisa. Ah, não, porque dói. Falava uma coisa. Ah, não, porque é desse jeito. Ah, mas você acha que você não vai sentir dor? Não, mas vai doer. Não, mas é difícil. Ah, mas você vai ter. Mas, gente, cada caso é um caso, cada gestação é uma gestação, e você vai ver, Dani, que mesmo a gente já tendo um filho, quando você vai ter outro filho, é totalmente diferente, a gestação é diferente, É, tudo diferente, né? Então, cada caso é um caso. Então, a gente tá ali, quando a gente tá grávida, né? É complicado, porque a gente fica pensando, né? Tanta coisa, a gente pensa no bebê, a gente pensa, né, na barriga, a gente pensa como é que vai ser, e ansiedade, isso e aquilo, e a gente fica pensando e escutando todo mundo que fala, e fala isso e fala aquilo, é, e a gente fica a cabeça a mil, né? Mas cada caso é um caso, não é Na hora verdade, eu gente? ficava só pensando nele mesmo. Eu acho que toda mãe é assim, né? Na hora do parto, independente de ser normal ou de ser cesárea, a gente só quer que a criança nasça com saúde. Então, na hora que o Luigi Nasce bem, nasceu, né? na hora que o Luigi nasceu e o médico me mostrou, tinha um médico e eram 3 enfermeiras que estavam junto com ele. Eu fiquei dando arigatô para todo mundo. Eu ficava arigatô, 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 agradecendo todo mundo. Meu marido falou, Dani, você parece É. uma louca falando arigatô, arigatô, toda Tem aqui, descabelada, ô, agradecendo Dani, tem todo aqui mundo. a Deise Rodrigues está falando aqui. Eu tive um parto normal e uma cesárea. Eu prefiro ter 10 partos normal e mais nenhuma cesárea. É verdade. É verdade, né, Deise? Também tive cesárea. Misericórdia, O gente. pessoal Ai, falava para mim, eu falava, ai não, mas aqui eles só fazem parto normal e agora, mas vai Deus me doer. livre, né, Deise? E daí o pessoal falava para mim, Dani, Graças a Deus que você teve normal, menina. o pessoal falava pra mim, Dani, a dor é na hora. E realmente é. A hora que o Luigi nasceu, acabou. 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 Eu não senti mais nada. Foi como tirar com a mão mesmo que eles falam, né? Ah, é tirar com a mão. E realmente foi. Foi assim. Então, gente. E engraçado que eu falo assim, que o que me estressou mais, o que me doeu mais, foram as contrações, o tempo que eu fiquei muito cansada, do que a dor do parto mesmo, da hora que ele nasceu. Eu falei, pra Na mim hora não que vai doeu. nascer mesmo em si, né? Em mim não doeu, assim, lógico que doeu, né? Mas assim, em Claro. comparação, as contrações para mim foi pior. Desse período todo, assim, do trabalho de parto, eu achei que para mim as contrações foram pior. A dor do parto, assim, Hum. mesmo, para mim não foi tão assim. Que bom, né? Então, ó, gente, mas a gente trouxe a Dani hoje para conversar aqui, justamente para a gente desmistificar isso aí, né? É,
para falar para vocês que, olha, a gente está num país que fala uma língua difícil, né? O japonês é muito difícil, mas que os japoneses eles têm toda a paciência para estar lidando com a gente. E os japoneses são frios? Eu não sei, eu tenho outra opinião a respeito disso, mas é a minha opinião pessoal. Assim, mas eu acho que eles são muito atenciosos, né? Tudo que você precisa, eles tentam explicar de uma forma com mímica, com gesto, como É você falou que tinha o caderno lá verdade. traduzido em português, né? Eles se importam se você Uhum. está entendendo. Às vezes, eu vivi a maior parte da minha vida no Brasil, né? Então, às vezes eu ia lá no médico no Brasil, né? E o médico simplesmente nem olhava para minha cara, tava assim, ó, fazendo uma receita e tipo assim, você pegava aquele remédio lá, uma letra maldita que ninguém lê, né? Eu não sei que lê aquela lei de médico do Brasil. E você sai assim com aquela receita na mão, nem sabe o que você tem, ele É nem verdade. conversa com você, sabe assim? Então, claro que, assim, cada caso é um caso. Eu também já fui em médicos maravilhosos lá no Brasil, né? Que me deram toda a atenção, falando a minha língua e tudo mais. Mas é um exemplo, né, que a gente veio trazer aqui para todo mundo, né, para vocês verem que não é um bicho de sete cabeças. Vocês podem ir no médico, se precisar de um tsuyaki, se tiverem uma amiga que fala um pouco mais de japonês, né, pede para ir junto. Ou se você não tiver ninguém, tenta a sorte, vai sozinho, eles vão conseguir te atender. Eu Com não sei quem certeza. assistiu a live, as lives aqui anteriores, gente, eu fui no dentista sozinha. Eu precisei tirar o dente do juiz e eu precisei arrancar o dente do juiz, porque eu tava com problema de dente. Eu fui no dentista sozinha, assisti a aula da Nanda e fui, né? Com fé que eu ia conseguir falar. E consegui. O médico foi super gente boa, o dentista lá. E você vê, a Dani foi ganhar. Eu fui arrancar um dente, a Dani foi ganhar um bebê. Olha, uma coisa muito mais importante, É, né, Dani? é. E na hora só tava eu e E, meu esposo lá, né? E a gente falou, não tem o que a gente fazer, né? Na verdade. Mas o bom é que nem eu falo assim pro meu marido, aqui no Japão é engraçado, né? Porque às vezes a gente trabalha, né? Tudo. Então às vezes a gente não tem tempo para estudar, para aprender a língua. Mas eu acho é, engraçado que os japoneses eles tentam falar com a gente, eles tentam se comunicar. tem. Se você não consegue entender japonês, eles tentam com mímica, eles tentam falar em inglês, que nem o Com Luiz, mímica, com ele já começou a gesto. tomar vacina, né? E algumas vacinas que ele tomou, travou de novo. Oi, voltou? Voltou. Voltou. Então, e no hospital, o médico também falava inglês com meu esposo, sabe? Eu achei isso super legal, Olha, muito atenciosos. Eles tentam, de tem. qualquer forma, fazer a gente entender. Eu acho isso muito legal, porque às vezes a gente, né, estrangeiro, a gente não tá nem aí, né? Em aprender a língua, porque trabalha, porque às Pois vezes é, fica muito cansativo, mas eles não. Eles tentam de toda forma fazer com que a gente de entenda, todo jeito. com que a gente se sinta à vontade. Eu achei, assim, muito bom. Não imaginei que ia ser assim, viu? Eu gostei muito, por isso que eu até pretendo A ter gente se o outro, surpreende, né? com certeza. Olha que legal. Vocês querem fazer alguma pergunta? Pode mandar a pergunta aqui para Dani, né, Dani? É, Tudo bem, né? Meu esposo, sem nenhum pouco de honra, eles atenderam super bem e fazem tudo para. Isso é verdade. Re, Regislaine, ela mora aqui, isso, ela tá falando. Ela mora aí também. ela trabalha Oi, com Dan... ele. Outra Dani. Sério? Aham. Que legal. É verdade. Eles tentam fazer de tudo, tentam fazer mímica, tentam falar inglês, tentam fazer E é engraçado desenho. que às vezes eles falam, né? Eles falam meio rápido, daí eu falo, eu não sei falar Nihongo, eu não entendo, né? Isso daí em japonês eu consigo falar. Eu falo, eu não sei falar japonês. E é engraçado que mesmo a gente falando, eu não sei falar japonês, eles começam a falar pausadamente. Eu falo assim, eles acham que a gente vai entender. Eu falo, eu não sei falar japonês. Eu penso assim na minha cabeça, não adianta vocês falarem devagar que eu não vou entender do mesmo jeito. Mas eu acho muito bonitinho. São muito atenciosos. Então, Eles têm né? Porque eles.
É isso, eles acham São assim, de muito repente, se eu educados. falar devagar, talvez Talvez ela eu não entenda tenha. alguma palavra É que eu verdade. tô falando, Pior que é mesmo. né? Assim, mas gente, é muito interessante estar vendo. Eu trouxe a Dani aqui, ó, para vocês, né? Para quem não me conhece, boa noite, meu nome é Luimara, eu sou aqui do grupo Que Bonita JP. Nós estamos falando aqui, ó, com a Dani Nakashima. Nós estamos falando sobre gestação no Japão, né? Pré-natal, parto. Se você chegou agora, ó, pega a live aí desde o comecinho, tá bom? Uhum. Então, perde o medo, gente. E Eu quando perdi, puder, né? eu falo, Claro. eu consegui, porque eu era a pessoa que eu tinha mais medo na face da terra, era eu. Eu falava, não, gente, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu consegui. E o Luigi vai fazer 6 meses e eu já tô pensando já em ter outro. Já quer Tipo, ganhar já outra. esqueci. Dani, mas você é sugoi. É, Meu Deus, eu tenho muito orgulho de você. Muito orgulho, porque eu quando cheguei aqui no Japão, eu tinha medo de pedir um negócio no McDonald's. Vai ganhar um neném, menina. Sério, eu tinha, até conversei com a Nanda lá do Nihongando, eu tinha um bloqueio para falar assim do japonês, eu tinha muita vergonha, mas porque eu também, não, por isso que eu eu não falo. tenho, até hoje, na verdade, eu trabalho esse bloqueio comigo, sabe? Porque é o seguinte, vocês sabem, vocês são brasileiros, também sou, todo mundo sabe, né? Que a gente fala uma coisinha errada perto de um brasileiro, gente, não tira sarro da gente, vocês sabem como que é, né? É, Brasileiro, vocês sabem. E daí você fica com isso na cabeça. Ah, eu vou falar errado, o japonês vai achar que eu sou burra. Aí tira mas sarro de mim, vai dar risada de mim, não vai entender nada que eu vou falar. E eu tinha um bloqueio seríssimo, não conseguia pedir nada. Foi terrível para mim. Então, até foi por isso que eu fiz esse canal. hum, Porque eu tinha muita dificuldade de conversar. Isso. Então, e eu tinha muita dificuldade, então foi por isso que eu fiz o canal. Às vezes as pessoas me perguntam, por que você faz isso, Lu? É um hobby, tá, gente? Eu comecei a fazer isso porque eu tinha dificuldade demais de falar ah, mas japonês. é. Eu tenho também até hoje. Eu não E falo, eu porque, acho, assim, não eu sei falar é? o bom dia, né? Boa tarde, essas coisas que é coisa básica, né? Daí eu fico pensando assim, se eu passar um japonês perto de mim e eu falar, ah, Ohayô, ele já vai achar que eu já sei falar Nihongo, ele já vai virar pra mim, já vai me Ele vai me conversar. falar. Daí eu vou falar, eu Nihongo, cara, não, eu não sei falar, pode parar. O que que eu falo agora? Falo. Meu marido que fala, a gente vai no restaurante, ele fala, vai, amor, pede, é bonitinho você falando, você pedindo, eu falo, não, eu fico só no core, 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 e assim eu vou me virando, mas Isso. meu marido Não, fala, amor, não querendo precisa desviar ter do medo. assunto, mas Ele não é fala assim, verdade, eu Jana? Às falo vezes igual você tá índio, com algo. mas a gente tem que Eu tentar. também. Ah, a Em gente tem que jogou, eu tentar. não falo Nihongo, eu falo em jogou. É, Mas, ó, eu não sei vocês, mas falando sobre isso, é que, né, Dani, quando você tá perto de outra pessoa que sabe falar mais que você, ou faz mais tempo que ela tá aqui no uhum. Japão, gente, daí que eu fico com vergonha mesmo. É, Daí que eu não e falo também, às nada. Aí eu vezes, fico né, assim, ó. infelizmente, alguns brasileiros Uhum, que acham que sabem falar Nihongo já, né, que se se acha, né? então eu prefiro ficar a minha assim quietinha, né? Eu também, e, né? Às vezes você tá até entendendo, você consegue falar e tudo mais, mas você se sente intimidado, né? Isso, Porque, é. né, de repente a outra pessoa é mais expressiva, consegue se É, comunicar melhor, ou tem mais e tempo eu de sou tímida, Japão, né? eu sou um pouco tímida, assim, com as pessoas que eu não conheço, né? Só com quem eu Claro, né? tenho amizade, assim, eu sou de falar, mas eu sou uma pessoa muito tímida, que nem eu tenho um canal no YouTube também, e a gente fez Vamos falar sobre esse o seu canal, canal. a gente fez esse canal, na verdade, eu e meu esposo, porque antes da gente vir pra cá, a gente assistia muito vídeo. A gente assistia todos Hum, os YouTubers possíveis daqui do Japão, a gente assistia. E a gente ficava, ai, amor, que legal, né? Vamos criar um canal também. E a gente acabou fazendo, mas assim, para poder, para nossa família do Brasil informar, né? acompanhar, né? Porque o pessoal é Mostrar muito para os curioso parentes. mostrar, ainda mais agora que eu tenho o Luigi, sabe? Então, assim, ficou super legal. E no começo do meu canal, os meus vídeos, eu gravava e eu não mostrava meu rosto. Eu só falava, sabe quando você filma assim por trás e você só Sei. fala?
eu era desse jeito. Hoje em dia já não, eu já coloco a câmera aqui, eu já falo, entendeu? Tipo, tá me Consegue ajudando falar, bastante. Mas falar com japonês ainda não consigo, não. Tem que aprender mais. ganha mais. É, mas é assim mesmo, aos pouquinhos. E como que é seu canal lá no YouTube, Dani? A Dani tem um canal no YouTube que fala das experiências dela e da família dela aqui no Japão, não é isso, Dani? Isso. Chama Fujiro pro Japão. Eu gravo Eu bastante. adorei o nome do seu canal, Dani. Eu gravo Fugir pro assim. Japão. No começo eu gravava bastante vídeo de passeio, né, dessas Uhum. coisas. Eu fui para Tóquio, então eu gravei lá tudo. Mas agora que eu tenho o Luigi, eu não saio assim muito de casa. Eu gravo mais assim, quando eu saio eu gravo. E eu comecei agora a Hum. gravar uns vídeos tipo ó, tags, arrumando as coisas aqui em casa. Esses dias Eu vi um eu negócio que você postou decorei, de colagem, né? De eu decorei decoração. casinha esses dias e daí eu gravei, postei no canal também. Então, assim, Muito isso tá legal essa dica, muito. É gente. uma distração, na verdade, sabe? Porque É um hobby, né, Dani? eu fico sozinha aqui com o Luigi, só eu e ele, né? Que meu marido trabalha, então é uma distração que eu tenho, sabe? Eu gosto bastante. E deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa. Depois que você, no caso, parou de trabalhar, voltando ao nosso assunto principal aqui, você tirou licença. Como é que funciona a licença para gestação? Em- É, você A parou minha de licença trabalhar e aí? trabalhar e eu entrei na licença, né? Lá no meu serviço eles perguntaram se eu ia querer parar de trabalhar mesmo ou se eu queria ficar afastada. Eu falei que eu queria ficar Hum, afastada, que eu não queria, porque eles iam, tipo, mandar embora, né? Fazer acordo. Eu falei, não, eu quero uhum. continuar. Então eu entrei naquela licença pela Hello Work que tem aqui, que Hum, você tem que dar entrada quando o neném completa 56 dias. Com 2 meses, né? Mais ou menos 2 meses, um pouquinho, você dá entrada nessa licença e hum, eles pagam de 2 em 2 meses. É uma licença que ela dura 1 ano, né? E um depois de um ano. ano, eu tenho que tentar a creche, né? Pro Luigi. E se eu não conseguir essa creche, antes dele completar 1 ano, eu tenho que apresentar o papel, né? Que vai vir, né? Da prefeitura que eu não consegui a vaga, para eles Ah, me darem mais 6 meses dessa licença. Então, ainda ah, tem um tempinho, né, assim, para mim. Apesar de que, como eu falei que eu quero logo engravidar, então eu creio que eu não vou nem, acho que chegar a voltar a trabalhar daqui 1 ano, né? Eu ah, pretendo, sim. né, daqui 1 ano, tipo, já tá grávida de novo. Então, eu acho que eu não vou Ai, que nem voltar a legal. trabalhar. E, na verdade, eu Aí nem você vai voltar aqui para queria. falar conosco, hein? Vou. E na verdade eu nem Ah, queria, né? Meu marido quer que eu fique com o Luigi assim até mais ou menos uns 3, 2 anos, o tempo que a gente conseguir, né? Porque ficar aqui hum, sem trabalhar também é meio difícil, né? é pesado, né? É A pesado. despesa Mas é a alta, gente né? É veio aqui pro complicado. Japão para morar, né? A gente não veio para trabalhar, juntar dinheiro. Então, assim, pra gente é mais Chantagem. tranquilo, né? Porque como a gente veio Ai, que pra bom, né? trabalhar, então a gente, tipo, o meu marido trabalha pra gente viver, como se fosse lá no Brasil, né? Então a gente não É um fala trabalho normal, né? Não tanto. é uma coisa que você veio acumular para voltar, né? Então, por isso que a gente tá mais tranquilo. Olha só, bem, o nome do canal dela é Fugir para o Japão, gente. Ô, Dani, a Dani vai deixar aqui Eu embaixo depois o coloquei, link do YouTube. O link. eu vou, O link. Isso, a Dani vai deixar aqui embaixo, tá bom, Valzinha? depois eu coloco para vocês aqui nos comentários. Então, mas normalmente é assim. Então, a gente dá entrada na licença maternidade, né? E tem Tem a, um ano para você e ficar afastada. tem a do Chacai também, só que como eu não tô pelo Chacai, porque a gente para de trabalhar com 34 semanas. O Chacai, Hum. eu sei que depois que a gente ganha o neném, se eu não me engano, eles pagam esse tempo que a gente fica parada, né? Só que como Olha que eu, legal. como eu não estava pelo Chacai, o Mero Cucumim, então eu não Hum, tive esse benefício. Então eu só entrei por essa ajuda isso. da Hello Work mesmo. Ah, então o auxílio maternidade ele também tem diferença, né? É, Se você tá ai, pelo e, Cocomin ou pelo Chacai Roquem, que são seguros diferentes, e né? seguro de... Aí outro dia a gente vai falar sobre seguro, né? Mas vocês sabem que tem diferença desses dois seguros de saúde, né? É, Tá, joia. Então, e como você não, né, não pretende voltar a trabalhar, mas há essa possibilidade, né? Se a pessoa passar de um ano, ela pode não conseguir uma creche, ela pode prorrogar por mais 6 meses, né, e Dani?
prorrogar. Aí eu acho que depois de 6 meses, eu acho que é obrigatório, né? Você conseguir a vaga, até porque você não consegue, né, mais da licença. Aí, no caso, você teria que ou optar por não trabalhar, ou então, né, Não trabalhar ir na mesmo. creche para, né, para a pessoa voltar a trabalhar, né? Aí Ah, entendi. até o final desse ano ainda vou pensar direitinho, porque a minha Tsuyako falou assim para mim que se eu quisesse colocar ele na creche, eu já tinha que tentar a vaga já no final do ano, porque falam que é difícil mesmo para conseguir. Porque até março ele faz aniversário dia 2, né? Então é bem no comecinho de março. Então ela falou, você tem que tentar logo no comecinho, para daí, se caso você não conseguir a vaga, eles vão te dar um papel, a prefeitura, e você tem que apresentar esse papel para você conseguir mais 6 meses da licença, né? Então, Isso, tem que eu fazer tenho com que pensar. bastante antecedência, né? É. E o bom é que aqui é tudo Gente, certinho, né? Tudo é bem. tudo certinho, né? Tudo programado, né? Eles são Muito legal. cuidadosos, tudo certinho. Tudo. Gente, eu adorei conversar com você, Eu Dani. também. Vocês gostaram de conversar? Ai, que bom que você gostou. Adorei conversar. Muito interessante. A Jaque também amou. Vocês também? Eu também amei conversar com a Dani. Gente, muito interessante. Eu não sabia como que era o pré-natal, o parto. Se vocês quiserem deixar perguntas, podem deixar pergunta aqui no comentário, tá? Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Adorei a presença de vocês. Muito obrigada, Dani. Foi um Obrigada. prazer ter você aqui comigo, tá? Gostei muito mesmo, foram informações valiosíssimas, eu adorei. Até eu perdi. Se você está pensando em engravidar, ó, não precisa ter medo nenhum. É bem tranquilo, não é verdade? É, com Tá certeza joia? vale a pena, né? Muito obrigado, Dani. Muito Imagina, obrigada. obrigado, meninas. Muito Um obrigado beijo para mesmo. Um vocês. beijão para vocês, tá? Um beijão. Até sexta-feira, 9 horas, tá bom? Tá bom. Beijo. Beijo, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Fica com Deus, tá? Beijo, pessoal.